A Chapecoense é uma coisa irrepetível na minha vida, assim, é até difícil falar, como profissional, como ser humano, né, cara? Porque eu vinha do Grêmio, né? Tinha saído do Grêmio, tinha há 6 meses, eu me lembro quando aconteceu o acidente, eu fui surpreendido num grupo de WhatsApp que eu tinha de amigos, né? E aí tem uma sucessão de coisas, o Grêmio campeão, o time que eu tinha participado da montagem, eu me perguntava por que eu não tô ali, né, cara? O time sendo campeão. O time sendo campeão 6 meses depois que eu saí. E o elenco todo montado por ti. Né? E eu pensei, cara, por que... E aí a gente se pergunta, aí não é nem a vaidade, assim, né? A família toda envolvida nisso. E eu não entendia por que eu não estava ali, né? E alguns dias depois do acidente, dias depois da conquista do clube, quando acontece o acidente, eu disse para minha mulher, minha companheira de vida, Cristina, eu disse, pô, Cristina, se eu não tivesse com a minha vida resolvida financeiramente, eu trabalharia de graça para esses caras. Porque eu percebia que eles iam precisar muito de profissionalismo, né? E surpreendentemente, alguns dias depois, eu recebo um telefonema, né, de uma pessoa muito vinculada à direção, olha, a gente gostaria de conversar contigo e tal, você pode vir aqui? Cara, me deu um negócio assim de, e se eu fracasso, né, porque eu vinha do Grêmio, se eu tivesse fracassado na reconstrução da Chapecoense, a minha carreira acabava, né? Todos diriam assim, ele era o cara do Grêmio porque o Fábio Koff foi lá, protegeu ele, aí quando surgiu um desafio, mas não precisava ser este desafio, né? E eu me lembro que o meu irmão me levou de carro, porque eu precisava pensar as coisas, cheguei lá, já estava todo mundo me esperando, e enquanto eu estava lá, meu telefone tocou e eram 2 clubes que queriam me contratar, porque vazou que eu estava lá, e eu já tinha dado a mão para o seu Plínio, que era o presidente, né? E ele disse para mim assim, ó, bem-vindo à nossa família, né? Cara, foi uma coisa assim, daria para escrever um livro, aliás, eu já escrevi esse livro várias vezes, assim, já tem algumas coisas escritas, porque é uma história, tem livros muito bonitos que foram escritos, mas é uma história que ela vai muito além da gestão, né? Ela é uma história humana, do que eu vi das famílias, o quanto eu tive que aprender, Denilson e Chico, de que a minha presença física ali representava a perda de alguém, né? Então as pessoas me odiavam. Eu entrava numa sala, abria a porta. Sabe que tu lidar com isso? Tu abria a porta, o cara te olhar, o que esse gaúcho está fazendo aqui? Porque a minha presença era a demonstração inequívoca que a pessoa que eles amavam, que era o diretor que me antecedeu, tinha morrido. Não é que ele tinha sido demitido, ele tinha morrido, né? Que difícil. Então foi assim, foi algo muito bonito naquilo que eu entendo como profissão, né? Eu sempre tenho muito cuidado ao usar as palavras com a Chapecoense por respeito que eu tenho até hoje a eles, né? Para mim foi o maior e será indiscutivelmente o maior desafio da minha carreira. Imagina que nós reconstruímos um clube do zero, fomos campeões alguns dias depois, e o que hoje grandes clubes falam, né? Qual é a tua meta? Ir para Libertadores, classificar para Libertadores. A Chapecoense foi para Libertadores no campo. 8º lugar do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha do segundo turno no ano da sua reconstrução. Ô Rui, é emocionante, obviamente, essa trajetória dentro da Chapecoense. O primeiro passo para reconstruir um clube, para eu entender e a nossa audiência também, porque se chegar, obviamente, depois de uma tragédia, né, eu recebo também a informação indo para o jogo aberto. Nossa, e informações desencontradas e enfim. Essa primeira reunião, ok, vocês, né, fecham ali o acordo, pega na mão e que é raro, né, hoje só apertar a mão, né? Hoje com papel assinado já é difícil, imagina. Mas naquele momento foi a mão apertada. Só mesmo. Apertando a mão e aí vem o sucesso depois, né, de classificação para Libertadores. Como é que é essa ligação para os caras, para os jogadores? Como é que cara, tô aqui na Chapecoense, estou reconstruindo a Chapecoense. Como é que é esse diálogo com o jogador? Eu acho que tem, Denilson, um episódio que é anterior a isso e que eu usei muito isso a meu favor quando eu liguei para esses caras. Eu cheguei nessa reunião, estava o Mancini, que teve um papel fundamental nessa reconstrução, e eu faço questão de dizer sempre isso, porque eu acho que um dos equívocos que eu cometi poucos equívocos na Chapecoense, mas um grande equívoco que eu cometi foi a demissão do Mancini, né? O Mancini merecia ter ficado mais tempo conosco. Mas aí já estava um contexto de clube, de pressão, enfim, né? Mas eu sempre que posso falo isso, porque eu acho que é o mínimo que eu... E nós somos muito amigos, né? Sim. Ficamos um tempo sem nos falar, mas somos muito amigos. Eu sempre que toco nesse assunto, eu falo isso. Boa. O Mancini estava comigo ali naquele momento e
E claro, como tu diz, reuniões e perfil do clube, tudo estava planeado. Como é que o clube joga, como é que jogava, força, velocidade, transição, centroavante posicional, extremos, tudo isso a gente já tinha, né? Mas onde muda a minha vida... O Mancini já era o treinador? Já era o treinador. Já era o treinador, já tinha sido Você chega lá e já... O presidente me liga, você tem alguma coisa contra o Mancini? Não, tudo a favor. Boa. Nós chegamos praticamente juntos na reunião. Mas onde é que a chave, onde é que mudou a minha percepção emocional do que eu tinha pela frente, né? Quando eu fico em Chapecó, eu não tinha roupa, porque eu fui para uma reunião e não saí mais. Fui para o hotel. E aí um dia eu saio para comprar roupa num domingo, assim, a cidade pequena, 200 mil habitantes, e eu entro numa loja, nós tínhamos a coletiva de apresentação, o Mancini foi apresentado, eu estou escolhendo uma roupa e a senhora olha para mim, emocionada, diz assim, o senhor é da Chapecoense, né? O senhor foi contratado agora. Eu disse, sim, sou. O senhor veio para reconstruir nossas vidas, né? Nossa. Cara, e aquilo me deu impactou. Troço assim, eu digo, não, eu vim aqui montar o time. Não. O senhor não está entendendo. Esse time era a nossa vida. E aí, cara, eu percebi, se eu não entender isso, se eu não transmitir isso para as pessoas que eu venho a contratar, se eu não praticar isso, não há nenhum manual de gestão, nenhum conhecimento acadêmico, nenhuma experiência que vai me fazer prevalecer aqui, porque eu tenho que ter noção do que isso impactou nessa gente, nessa comunidade. E foi isso que eu comecei a transmitir para os jogadores. Eu e o Mancini e todos que trabalhavam. Olha, você não está vindo para um projeto esportivo. Você está vindo para ajudar uma comunidade, você está vindo para fazer... Você nunca vai poder substituir os que se foram, porque eles são insubstituíveis. Mas a gente tem que deixar um legado de reconstrução desse clube e dessa comunidade. E eu acho que isso tocou os profissionais. Claro que a gente tinha salários muito bem estruturados, contratos bem estruturados, tudo com performance. Então, eu tenho convicção de que a noção de que aquilo era muito mais do que um projeto desportivo foi que fez diferença no final.